Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis e hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre as crises existenciais. Vamos falar hoje sobre a depressão na visão da psicologia espírita. Para começarmos falando sobre esse assunto tão importante, vamos trazer o pensamento da benfeitora Joana de Ângelis no livro Triunfo Pessoal. Ela nos diz assim: na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo e não foi solucionada. Olha e já nos traz a benfeitora. Então, na raiz psicológica, ou seja, na raiz psíquica, na questão do self, do espírito, né, na questão do transtorno ali depressivo, há uma insatisfação do próprio ser com ele mesmo. Então, essa insatisfação não foi solucionada. E aí nós começamos a entrar nessa crise que nós chamamos de depressão. Então o ser vai deprimindo, vai perdendo o gosto, vai criando aquele vazio na própria alma, né, por estar nessa raiz, como ela diz, essa insatisfação com o próprio ser, né, espiritual. Então vamos trazendo mais o pensamento da benfeitora perante esse assunto tão importante, né? Ela nos diz assim: duas regiões específicas enviam sinais a outras da câmara cerebral. A RAF, encarregada da produção da serotonina, e o locus coeruleus, e produz a noradrenalina. Sofrendo efeitos de ocorrências traumáticas, desarmonizam a sua atividade na produção dessas valiosas substâncias e se encarregam de manter a afetividade, propiciando a instalação do transtorno depressivo. O que a benfeitora nos traz aqui numa linguagem técnica, né? Mas essa linguagem técnica nos mostra e o transtorno, essa insatisfação do próprio ser, vai afetando o próprio veículo de manifestação aí neste plano, e é o vaso físico. E aí o próprio sistema, o próprio vaso vai ficando deficiente. Algumas substâncias, e a medicina vem trazendo aí, né, uma serotonina, a noradrenalina, né, vai ficando deficiente, e aí nós vamos entrando nessa crise, nesse transtorno depressivo. Por isso a importância do profissional dentro da psicoterapia e também do profissional dentro da psiquiatria para mediar, para trazer os recursos que hoje, né, a ciência nos traz, né, como ajuda nesse campo desse transtorno depressivo. Então, porque vai afetar o próprio funcionamento do organismo devido a um distúrbio, a um transtorno no ser espiritual. Então nós vamos prosseguindo com a benfeitora, vamos trazendo agora no livro Refletindo a Alma, onde nos diz assim: a depressão é mais do que um desajuste isolado, constitui-se num toque de alarme, em um pedido de socorro. Com ela, cria-se uma oportunidade de descobrir o que se está passando no íntimo da pessoa e está sendo insuportável para o seu psiquismo. Então, como nos disse, né, o apóstolo Paulo, tudo ocorre para o nosso bem. Até aquilo que nós enxergamos como mal. Porque a depressão é essa doença da alma, uma doença, né, muito grave da alma. E mesmo nessa doença, nesse vazio, onde o indivíduo perde o gosto pela vida, pelos prazeres da vida, a finalidade da vida vai perdendo o sentido, mesmo nesse transtorno, nós vamos ali tendo uma grande oportunidade
de nos descobrirmos, de procurarmos em nós o que precisa ser solucionado, o que precisa ser desenvolvido, o que precisa ser conquistado. E aí coloca-se o espírito diante dele mesmo, pois a situação fica insuportável para o próprio ser espiritual. E aí é onde há o apoio, precisa de muito apoio, precisa de muita ajuda para sair desse buraco, pois não são todos os espíritos que conseguem por si só sair desse despenhadeiro. Falando, né, mas dentro de uma realidade, sempre nós vamos ter ajuda, mas tem alguns que precisam de mais ajuda ainda para sair desse buraco, e nós chamamos de depressão. Vamos prosseguir, trazendo agora as palavras da benfeitora no livro Triunfo Pessoal. Ela nos diz assim: terapia profilática eficaz, imediata, propiciadora de segurança e de bem-estar, é a ação que torna o indivíduo identificado com seus sentimentos e deve exteriorizar com frequência e naturalidade em relação a todos aqueles que constituem o clã ou fazem parte da sua afetividade. Então, uma terapia de grande ajuda dentro desse transtorno depressivo, dessa doença da alma, é nós, enquanto espírito, começarmos a identificar os nossos próprios sentimentos, pois isso vai nos trazer uma segurança, um bem-estar. Nós começamos a olhar mais para nós mesmos, e aí nós vamos com naturalidade manifestando a forma e somos, porque na maioria das vezes nós queremos, como já repetimos aí, cumprir papéis. E aí nós vamos percebendo dentro dessa doença da alma, é a depressão, e precisamos identificar os nossos sentimentos. O que eu busco na vida? Quais são os meus valores? O que me faz feliz? O que me faz triste? Então é uma busca ali de autoconhecimento, pois quando estamos dentro vamos dizer assim, dessa encruzilhada que a vida nos coloca, é preciso que o espírito ali procure entrar em sintonia com o seu real valor, com os seus reais valores. Então a depressão é esse convite da alma para o próprio crescimento. Então vamos trazer o pensamento aí no livro Refletindo a Alma, dando prosseguimento a esse assunto de grande importância. Então nos diz no livro Refletindo a Alma: o depressivo precisa buscar forças para não permanecer prisioneiro do passado, mas com ele aprender para não repetir os mesmos erros no presente. Isso é de grande profundidade, pois nós, em vidas passadas, em outros momentos que nós tivemos de experienciar, de crescer, não superamos alguns conflitos, né? Por exemplo, passamos por uma prova grande de rejeição, e aquilo nós não superamos. E aí, como na vida nós precisamos crescer, evoluir, numa próxima oportunidade, a vida vai nos convidar novamente a essa prova. E aí vamos supor que passaríamos de novo por uma prova de rejeição, uma rejeição afetiva. E aí é onde entra o vazio, pois nós queremos repetir aquele mesmo estado de alma do passado e não tínhamos superado. E aí é onde devemos prestar atenção para não ficarmos prisioneiros do passado. Pois se o vazio está acontecendo de novo na nossa alma, se nós estamos perdendo a alegria, o prazer de viver, deveremos pensar: por que isso está acontecendo comigo? Será que não é um convite para eu superar algo em mim que eu não superei ainda? Pois devemos aprender com o passado para possamos assim crescermos,
senão a gente vai estar sempre repetindo aqueles mesmos erros do passado. Pois a reencarnação é essa grande oportunidade de vivenciarmos com mais bagagem as experiências e não superamos. Então passamos em vidas, em outras vidas, por algumas situações que ali falimos e não merecemos naquela oportunidade. E aí, pela misericórdia de Deus, tudo é preparado novamente. Mas nós estaremos mais fortes. Mas ali tem um grande desafio, vencer a tendência. Pois a tendência de desistir, de fraquejar, vai vir na nossa alma. E aí é onde Jesus nos pede para termos força, para termos fé, para acreditar em nós mesmos. Pois o amparo estará sempre presente. Mas o professor não faz a lição para o aluno. O aluno precisa crescer. Precisa desenvolver as suas próprias potencialidades. Esse é o convite dentro dos nossos conflitos. Vamos trazer mais um pensamento da benfeitora no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Ela nos diz assim: saúde mental, tanto quanto física, é resultado da harmonia e deve viger entre o self e o ego, estabelecendo-se uma real identificação de finalidade existencial e cumprimento dos deveres de iluminação e de paz interior. Então ela vem nos trazendo esse pensamento, onde ela nos diz que saúde mental, tanto quanto física, é esse resultado, essa harmonia, esse equilíbrio entre a pessoa, eu sou hoje, e o espírito, e eu sou. Isso é difícil a gente entender. Nós temos uma personalidade hoje, e a personalidade que formamos hoje, ou o nome que temos, ou toda a bagagem que temos, é originada, é construída através das nossas experiências de muitas e muitas vidas. E aí o ego, ou seja, a pessoa, deve entrar em sintonia com o self, ou o ser essencial, ou o espírito, em outras palavras, como nos diz a doutrina espírita. Então nós devemos encontrar essa harmonia. Como disse o Cristo, nas suas palavras, nos seus exemplos, ele falava assim: eu não vim realizar a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É assim conosco. Muitas vezes o ego, a pessoa, é realizar as suas vontades, mas nós devemos ter essa consciência. Nós devemos realizar a vontade do Espírito, pois a vontade do Espírito é divina. A vontade do Espírito é muito maior que a vontade da pessoa. Pois enquanto Espírito, nós iremos atingir a plenitude, iremos encontrar com Deus. Pois como disse Jesus em outra oportunidade, Deus é Espírito e devemos adorá-lo em espírito e verdade. Então, enquanto nós tivemos assim, procurando essa adoração do ego, da pessoa, das questões materiais, vamos ficar nesse vazio. Deveremos buscar a adoração do ser espiritual que somos. E aí vai nos dizer também Jung, esse grande psicanalista, esse grande irmão, Gustavo Jung, ele nos diz assim: o homem não pode suportar uma vida sem significado. A nossa vida deve ter um significado. Não adianta a gente ignorar isso. Nós encarnamos e não queremos nem pensar por que estamos aqui. Quando desencarnarmos, para onde vamos? Para onde iremos? Ou melhor, onde estamos espiritualmente? Quando vamos falar naquilo que chamamos de morte, nós não queremos nem comentar, não queremos nem falar, temos medo de comentar isso. Porque nós queremos viver uma vida que não tem significado. Nós devemos ao significado para a nossa vida, não da pessoa. Porque muitas vezes, o significado da minha vida é construir uma família,
é eu atingir uma profissão, ter uma casa, um bom emprego. Isso é um significado da minha vida. Aí sim eu realizei tudo aquilo eu vim cumprir. Mas será que é isso que a gente veio fazer aqui? E nós não temos um planejamento espiritual? O que iremos realizar depois que desencarnarmos? Né? O que iremos fazer? O que iremos construir? Então, esse significado da vida é muito maior, como nos diz Jung. E aí, quando começamos a viver essa vida, buscando o significado da vida, tudo começa a ter sentido para nós. As próprias dores, os próprios desafios, chamamos de tribulações e chamamos de desgraças até, começa a ter sentido para nós, pois vemos ali a oportunidade de crescimento. A doutrina espírita é muito clara nisso, trazendo essa psicologia para nós, abrindo a nossa visão espiritual. Os espíritos nos ensinam e passamos nesse mundo, ou é uma prova, ou seja, uma oportunidade de crescer, ou é uma expiação, ou seja, são situações em outras vidas não vivemos bem, falimos e a vida nos coloca de novo aquela situação, ou seja, teremos que passar por aquela situação de novo, aí chamamos de expiação, não tem jeito, vai precisar passar, porque precisa crescer. E aí nós nos rebelamos, não gostamos nem da prova e nem da expiação, mas como nos diz os benfeitores, a prova e a expiação demonstra a imperfeição ainda do espírito. E se temos que passar por prova, por expiação, é porque precisamos crescer. Não importa se o que estamos passando hoje é uma prova ou expiação, importa sim e são oportunidades de crescimento. É isso que nos traz a benfeitora Joana de Ângeles. Então, quando a vida nos coloca nesse encontro, nesse vazio, nas provas, que a gente olha para nós assim e fala, meu Deus, eu não vou suportar. Está muito doído, está muito dolorido essa prova, eu vou jogar a toalha. Vamos lembrar disso, né? São as provas mais difíceis, são elas mais dolorosas e nos fazem crescer, né? E isso sem nenhuma questão assim de querer sofrer, não é isso. Mas são as provas doloridas e nos fazem crescer. É exatamente aquilo que não queremos passar e vai propiciar para nós o nosso crescimento espiritual. Nós estamos chegando ao final de mais uma aula e nós agradecemos a todos que têm acompanhado aí do outro lado da telinha as nossas aulas. Nós estamos aí aprendendo junto sobre esses ensinamentos da benfeitora Joana de Ângeles e reflete os próprios ensinamentos do Cristo, é o nosso Senhor, nosso guia. E assim seja.